Vamos lá, então, continuar agora com o nosso módulo de trabalho e potência, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro, então, descobrir o que é o tal do trabalho, né? Então, imagina aqui que a gente tem um bloquinho com uma força F atuando nele. Aí, por causa dessa força, né, ele vai se deslocar por uma certa distância D. Ou seja, o bloquinho vai sofrer esse deslocamento aqui, tá? Então, o que é o trabalho de uma força, né? Bom, é a energia gasta por uma força para deslocar um corpo por uma certa distância, né? E é bem isso que está acontecendo aqui. Essa força vai puxar o bloquinho e ele vai ter um deslocamento D. Então, a energia que essa força transferiu para o bloquinho vai ser o trabalho, tranquilo? Então, se o trabalho é uma forma de energia, né, uma transferência de energia, então nada mais justo que a unidade do trabalho ser o joule, né, que é a mesma unidade de energia. Então, a unidade do trabalho é o joule. Beleza, então. Então, vamos lá. A gente viu que o que é o trabalho, né? Mas como que a gente calcula isso? Porque, no final das contas, é calcular que interessa pra gente, né? Então, a definição é o seguinte: o trabalho é o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Tá, mas calma. Vamos lembrar o que é o produto escalar, tá? É isso daqui. Ele é representado por essa bolinha aqui. E para a gente fazer o produto escalar entre dois vetores, basta a gente pegar o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre esses vetores, ok? Então, repara, isso tudo aqui é número, tá? Não tem vetor, não tem setinha nenhuma. Então, um produto escalar, como o próprio nome já diz, resulta num escalar, ok? Num número. Beleza. Então, fazendo esse produto escalar aqui, né, para o nosso trabalho, a gente tem que, vai ficar uma coisa assim, que é o módulo da F vezes o módulo do segundo, que é o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente ver se está entendendo tudo direitinho. Ó, a gente tem uma força F que está sendo aplicada em um bloquinho e o módulo dessa força é 30 newtons e devido a ela o bloco vai andar 10 metros. Então, primeiro de tudo, qual que vai ser o vetor de deslocamento? Bem, o vetor de deslocamento é o vetor que vai da posição inicial até a posição final. Ou seja, é esse carinha aqui, que eu desenhei aqui, ok? Show! Agora vamos fazer as contas, né? A gente vai ter aqui o trabalho, que é igual ao módulo da nossa força, que é 30 newtons, multiplicado pelo módulo do nosso deslocamento, que é 10. Deixa eu botar um vezes aqui. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, vezes o cosseno. Qual que é o ângulo entre eles? Olha só, tá vendo que eles estão na mesma direção e sentido? Então, o ângulo entre eles é zero, né? E o cosseno de zero vale o quê? Vale 1. Show? Então, tá bom. Então, a gente tem que o nosso trabalho vai ser igual a 300 joules, beleza? Então, isso quer dizer que a nossa força transferiu 300 joules de energia para o bloquinho ao longo desse deslocamento. Tranquilo? Então, vamos ver agora aqui mais alguns casos. Bom, olha só. E se agora a gente tiver um bloquinho, mas com uma força F apontando para a esquerda, só que o deslocamento ainda foi para a direita, né? E agora, o que a gente faz? A gente vai chorar? Não, né? A gente vai seguir a mesma definição. Então, o trabalho vai ser o módulo da força, que é 30. Então, vamos escrever aqui 30, vezes o módulo do deslocamento, que é 10, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá, então repara só, olha só. Qual que é o ângulo entre eles, né? Eles estão na mesma direção horizontal, só que estão em sentidos opostos. Então, o ângulo entre eles é 180 graus. Beleza? E o cosseno de 180 graus vale menos 1. Logo, o trabalho agora, né, vai ser menos 300 joules. Tranquilo? Então, a gente viu que
que quando a força e o deslocamento estiverem na mesma direção e mesmo sentido, a gente vai ter um trabalho positivo, ok? Ou seja, a força está acrescentando energia ao nosso sistema. E quando a gente vai ter a situação oposta, ou seja, quando a força estiver contrária ao deslocamento, a gente vai ter um trabalho negativo. E aí ela vai estar retirando a energia do nosso sistema. Show de bola? Então vamos ver mais um exemplo. Ó, agora ele fala pra gente o seguinte, né? Que uma caixa de massa 10 kg, desce um plano inclinado de altura, desce um plano inclinado de 30 graus. Qual é o trabalho da força normal para um deslocamento de 5 metros? Então, cara, primeiro de tudo, ele está perguntando o trabalho da força normal. Então, vamos escrever, então, os vetores da força normal e do deslocamento. Bom, a força normal está sempre perpendicular à nossa superfície, né, do plano inclinado. Então, ela está aqui. Show? E o nosso deslocamento é ao longo do plano inclinado. Então, ele vai estar aqui. Beleza. Então, agora vamos calcular o trabalho da nossa força normal pela definição mesmo, né? Que é trabalho é igual produto escalar entre a força e o deslocamento. E isso daqui é o módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Aí, repara só, eles são perpendiculares, não são? Porque a normal é perpendicular ao plano do deslocamento. E o deslocamento é ao longo desse plano. Então, o ângulo entre eles vai ser 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho vai ser nulo. Então, aí a força normal, né, não vai realizar trabalho aqui nesse caso. Então, olha só, a gente descobriu uma coisa muito importante. Sempre que a força for perpendicular ao nosso deslocamento, a gente vai ter um cosseno de 90 e aí o trabalho é nulo, beleza? Então, sempre que a gente tiver isso daqui, o nosso trabalho é zero. Show? Então, vamos lá ver um outro exemplo disso, beleza? Então, aqui ele fala pra gente o seguinte, né? Um carro está realizando uma curva com velocidade constante e ele pergunta qual que é o trabalho da força de atrito em uma volta. Bom, ele quer o trabalho da força de atrito, né? Então, vamos ver aonde que o atrito está. E aí, aonde que ele está? Então, quando o carro está realizando uma curva, vai existir uma força de atrito entre o pneu e o asfalto, né? E é justamente essa força de atrito que vai permitir que o carro realize a curva, porque é ela que vai ficar puxando o carro assim ao longo da curva para ele fazer a curva. Então, bem, a FAT vai apontar para o nosso centro da trajetória. Ah, que eu já desenhei aqui mais bonitinho com outra cor. Pronto. Ok? Aí, beleza. Então, vamos abrir aqui um parênteses rapidinho. Agora, nesse caso aqui, a velocidade é constante, né? Então, a FAT vai ser a única força. Então, ela é a nossa força resultante. E ela está apontando para o centro de uma trajetória curvilínea. Então, a FAT está fazendo o papel da nossa força centrípeta, beleza? Então, fechando o nosso parênteses. E aí, a gente vai ter aqui qual que é o trabalho, né, dessa nossa força de atrito. Pela definição também, vamos lá. O trabalho da FAT é a FAT escalar deslocamento, né? Só que olha só, notem que o nosso deslocamento vai estar sempre na direção da nossa velocidade, né? Ele vai ser um vetorzinho aqui. E eu vou botar ele de dx, porque a cada instante, né, a cada espaço muito pequenininho, esse vetorzinho está mudando a direção, né, porque a trajetória é curvilínea. Então, vamos escrever aqui um dx, tá bom? E aí, beleza. Então, pela definição, a gente tem que é o módulo do primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que olha só, o dx está na mesma direção aqui da velocidade, né? É tangente a essa curva. E a FAT aponta para o centro. Ou seja, o ângulo entre a FAT e esse dx é 90 graus. Então,
a gente caiu na mesma situação anterior, que a gente vai ter o trabalho dando 0, beleza? Porque a força e o deslocamento aqui são perpendiculares a cada instantezinho, a cada dx pequenininho, ok? Então tá bom. Mas e agora? E se as forças elas não estiverem nem na mesma direção e nem forem perpendiculares? Tipo assim, um caso como esse. A gente vai ter uma força a 30 graus da direção do vetor de deslocamento. Então vamos lá. Usando a mesma definição de trabalho, que vai ser o quê? O trabalho é F escalar D, né? E isso fica o quê? Um F de cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, o ângulo aqui é 30 graus, né? Então, o nosso trabalho é o quê? É F de cosseno de 30 graus. E só para saber, tá? A gente podia fazer isso aqui de um jeito um pouco diferente. Que ia dar a mesma coisa no final. Olha só, repara que a gente pode pensar nessa força F aqui usando as componentes dela. Ó, ficaria uma coisa assim. Então, vamos fazer um pouquinho diferente. A gente viu que a força perpendicular ao deslocamento não gera trabalho, né? Logo, essa componente vertical aqui não vai gerar trabalho. Ou seja, o trabalho dessa força aqui é 0. Então, a gente só fica com essa componente horizontal aqui. Então, a gente vai ter que o nosso trabalho é o quê? É a força, que agora é essa horizontal, que a gente chama de F cosseno de 30, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que eles estão na mesma direção e sentido, que o cosseno, o ângulo entre eles é 0, certo? Só que o cosseno de 0 é 1, né? Então, o nosso trabalho é o quê? É F cosseno de 30 graus D. Então, repara só, ó. O trabalho deu igual. Então, a gente pode pensar dessas duas maneiras diferentes. Ou a gente usa a definição com o vetor total da força, ou a gente vai decompor a força e o trabalho vai ser só o trabalho da componente X, né? Da força da componente horizontal. Show de bola? Então, beleza. Continuando. E se a gente tiver agora uma força variável? Ou seja, a gente tem um bloquinho aqui e ele está sofrendo a ação da força F e ele fala para a gente que o módulo da força F varia conforme este gráfico e ele pede para a gente calcular o trabalho dessa força para um deslocamento de 0 a 6 metros. E aí, como é que a gente faz? Primeiro de tudo, vamos escrever a definição. O trabalho é F escalar D. Ok. Então, olhando para o bloquinho, olha só. A força está na mesma direção e o sentido do deslocamento, né? Ele está indo aqui para o X. E o que está mudando é o módulo dela de acordo com o gráfico. Então, a gente vai escrever a força que está na mesma direção. A gente vai escrever isso daqui como sendo a força que está na mesma direção do deslocamento, mas varia com a posição. Então, é um F de X. Um D, como eles estão na mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é 0 graus e o cosseno disso dá 1. Então, a gente fica que o nosso trabalho é F de x D. Esse F de x aqui é porque a força está variando, tá? De acordo com o x, é só o módulo da força. Isso aqui, na verdade, não é muito formal, não, tá? Isso daria uma integral, mas a gente não vai entrar na integral aqui. Mas você pode dar uma olhadinha lá no tópico do site para ver como que a gente resolveu isso de uma maneira mais formal, tá? Mas, beleza, só para a gente ter uma ideia aqui. A gente está, então, multiplicando o módulo da força pelo deslocamento. Então, isso daqui está resultando na área do gráfico. Então, o que a gente quer calcular é, na verdade, a área sobre a curva desse gráfico aqui. Então, a gente tem que o nosso trabalho, ele é igual a essa área, isso quando o gráfico é força versus posição, beleza? Então, preste atenção nisso. Então, vamos lá. Vamos dividir a área aqui, até 6 metros, porque ele quer o trabalho até 6 metros, de 0 a 6. Então, com isso, a gente tem a área deste triângulo, a gente tem a área deste retângulo, a gente tem a área deste outro triângulo e temos a área deste outro triângulo aqui, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro aqui é o quê? É a base vezes a altura sobre 2.
Então, é 2 vezes 5 dividido por 2. Mais a área do retângulo, que é a base, que vale 2 vezes a altura. Só isso. Mais a área desse outro triângulo pequenininho aqui, que é a base, que é 1 vezes a altura, que é 5 dividido por 2. Mais a área desse triângulo aqui, ó. Atenção, a base é 1, 6 menos 5. Qual que é a altura dele? É menos 10, porque ele está aqui para baixo, tá bom? É essa posição aqui. E dividido por 2. Então, o nosso trabalho vai dar 5 mais 10 mais 2,5 menos 5. E isso daqui dá 12,5 joules. Beleza? Então, esse aqui é o trabalho total da força F sobre o deslocamento, de 0 até 6 metros. Então, dado que é uma força variável, basta a gente calcular a área sobre a curva de um gráfico F por X, ok? Então, beleza. Vamos pensar aqui agora num caso mais específico, que a gente usa bastante, tá? Que é o trabalho da força-peso. A gente tem dois casos. Um quando o bloquinho está descendo e outro quando o bloquinho está subindo. Então, isso fica assim, né? Quando ele está descendo, vai ficar... Vamos primeiro analisar esse daqui, quando ele está descendo, tá? Que a gente vai calcular o trabalho da força-peso pela definição, que é P escalar D, e isso vai ficar o quê? P D cosseno de θ. Nesse caso, eles estão na mesma direção e sentido. Então, o ângulo é 0 graus, e o cosseno de 0 vai dar 1. E, beleza, só que aí vamos chamar, aí a gente vai ficar com PD, ok? Bom, a força-peso é mg, né? Então, esse deslocamento aqui, se ele tá descendo, né, de uma certa altura, vamos chamar essa altura de h, beleza? Então, se o bloco desceu uma altura h, a gente tem que o trabalho da força-peso é mgh, ok? Beleza. Agora, vamos para o segundo caso, que é quando o bloquinho estiver subindo. Então, eu escrevi aqui a definição, então, isso daqui, pelo produto escalar, é o quê? PD cosseno de θ, né? Que é o módulo do peso, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas agora, olha só, ele está subindo, então o deslocamento está para cima. Então, esses vetores aqui estão em sentidos opostos. Logo, o ângulo entre eles é 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, isso daqui fica menos PD. O peso é mg. E vamos chamar o d, né, dessa altura que ele está subindo, de h. Então, repara só. Opa, aqui faltou o h. Vamos chamar de h. E aí, a gente vai ter que o trabalho vai ficar menos mgh quando ele estiver subindo. Então, olha só, isso é muito importante. Quando ele está descendo, a força pesa e está na mesma direção do sentido do deslocamento. E aí, o trabalho vai ficar positivo. E se ele estiver subindo, a força-peso vai estar na mesma direção, mas em um sentido oposto ao deslocamento. E aí, o trabalho vai estar negativo. Ok? Então, guarda no coração. Então, a gente viu um caso, né, em que um bloquinho descia e subia na vertical. Mas e se agora ele estiver numa trajetória diferente, né, inclinada? Qual que vai ser o trabalho dessa força gravitacional até o bloquinho chegar aqui na base? Então, primeiro de tudo, vamos desenhar as forças, a força-peso, né? Então, ela está aqui, força-peso e o nosso deslocamento. Não vou desenhar até o final, né? Ele viria até o final, mas só vou desenhar um pedacinho só para a gente ter uma ideia aqui da direção e do sentido, beleza? Então, ele quer o trabalho da força-peso, então vamos escrever aqui pela definição. Trabalho P escalar D. Esquece isso daqui. Então, isso daqui é o quê? P, D, cosseno de θ, onde o θ é esse ângulo aqui entre eles, tá? Então, esse ângulo aqui a gente pode achar em relação ao ângulo de 60, né? Considerando um triângulo retângulo aqui, e aí isso aqui daria 30 graus. Mas o que eu queria mostrar para vocês é uma outra coisa,
que a gente pode olhar para essa situação aqui de uma outra maneira. A gente pode decompor o vetor de deslocamento. E aí ficaria uma coisa assim. Pronto. Se a gente decompor o vetor de deslocamento, né? Então, a força-peso ela só vai realizar trabalho em relação a essa componente aqui vertical. Porque enquanto que a componente horizontal aqui, ela é perpendicular à força-peso. Então, o trabalho dessa componente aqui vai dar zero. Ok? Então, vamos lá. A gente só tem o trabalho da força-peso com essa componente vertical do deslocamento, que é justamente a nossa altura. Então, o trabalho dessa força vai ser sempre o quê? Como a gente viu antes, mais ou menos mgh, né? Onde h é a altura vertical que ele desceu. Então, não importa se ele fez um caminho maluco. O importante é que o h é a altura vertical que ele desceu, tá certo? É justamente a diferença de altura entre o ponto final e o ponto inicial. Então, usando isso, a gente tem que, se o bloco desce, tá descendo, então é positivo, e aí a gente vai ter que nosso trabalho é mais mgh. E aí fica mais fácil do que mexer com ângulos, né? E isso daqui, se a gente substituir, vai ficar 5 vezes 9,8 vezes 20. E isso dá um trabalho de 980 joules, ok? Então, beleza. O que importa aqui é a diferença de altura vertical. Tranquilo? Então, vamos falar agora de uma outra coisa relacionada a trabalho. Lembra que eu falei que o trabalho tem a mesma unidade da energia e que ele está relacionado a uma transferência de energia? Então, pensa aqui comigo. Se a gente tem um bloquinho que está inicialmente em repouso, e aí eu aplico uma força F nele, e ele vai começar a entrar em movimento, certo? Então, ele está acelerando e a posição está mudando e a velocidade também está mudando. Isso porque a gente está transferindo energia para ele, né? Ou seja, é um trabalho positivo aqui, quando a força está no mesmo sentido do movimento, a gente está dando energia para o bloco. Mas e agora, e se a gente tiver uma situação contrária? Isso é, quando um bloquinho que já está em movimento e a gente aplica uma força no sentido oposto. Então, essa força está freando ele, né? Ela vai estar diminuindo a velocidade e o bloquinho pode até parar. Ou seja, quando a gente tem um trabalho negativo, porque a força e o deslocamento estão em sentidos opostos, a força vai estar retirando, a gente vai ter um trabalho negativo e isso vai retirar a energia do nosso corpo, ok? E qual que é a energia que a gente está falando aqui? A gente falou de velocidade, né? Então, a gente está falando da nossa energia cinética. E é justamente disso que o nosso teorema trabalho em energia cinética vai falar pra gente. Então, vamos lá. Ele vai dizer que o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética de um corpo. Bom, isso aqui está falando pra gente que se o trabalho resultante for maior do que zero, então a nossa força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, aí o corpo vai ganhar velocidade e ΔK vai ser positivo. Agora, se o trabalho resultante for negativo, isso é, se a força e o deslocamento estiverem em sentidos opostos, então o corpo perde velocidade e o ΔK é negativo, ok? Mas agora, né, o que seria esse trabalho resultante aqui? Bom, o trabalho resultante é a soma dos trabalhos de todas as forças que atuam em um corpo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 forças. E o trabalho resultante sobre esse corpo é a soma dos trabalhos das 3 forças, beleza? E esse valor aqui é igual à variação da energia cinética do corpo. Então, preste atenção, tá? São todas as forças do corpo. Então, faz o diagrama de forças com carinho, com atenção, para não esquecer de nenhuma força e errar o trabalho resultante, ok? Vamos ver um exemplo aqui agora. Então, olha só. O bloco parte do repouso e uma força de 10 newtons atua paralela ao plano inclinado. E aí, ele pergunta qual que é a velocidade do bloco na base da rampa, considerando G igual a 10. Então, agora a gente pode pensar, né? Vou fazer por conservação da energia mecânica. Mas agora, notem que a gente tem essa força externa aqui. E aí, se não fosse isso, beleza, né? Mas agora, com essa força externa aqui, a energia mecânica não vai se conservar, porque essa força está dando mais energia para o bloquinho, tá certo? Então, como a gente não pode conservar a energia mecânica, vamos partir para esse teorema que acabamos de ver, tá certo? Então, o nosso trabalho
resultante é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho resultante é o quê? Vamos marcar todas as forças aqui que a gente tem para a gente ver as forças que estão atuando no bloquinho. Tem o peso, tem a força F e temos a normal. Então, o trabalho resultante é o trabalho de todas essas forças aqui, que é igual à variação da energia cinética. Mas agora, olha só, o deslocamento, né, está ao longo aqui do plano inclinado. Então, a normal, que é perpendicular à superfície, é perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho da normal já vai ser 0, tá certo? Já as forças peso e a força F vão ter um trabalho diferente de 0. A gente já viu, né, que o trabalho do peso a gente pode calcular com mais ou menos mgh. E já que o bloco está descendo, a força peso está no mesmo sentido que o deslocamento, então o ângulo é 0, aí o cosseno de 0 é 1, e aí o trabalho vai ser FD. Então, o trabalho do peso é o quê? É mgh. E aí está positivo, né? Então, vai ficar positivo mesmo. E o trabalho da força F é o quê? É o módulo da F vezes o deslocamento e está na mesma direção em sentido do deslocamento. Então, o ângulo é 0 e o cosseno vai dar 1. E aí vai dar FD só. E isso daqui é igual à nossa energia cinética final, que é mv² sobre 2. E olha só, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0, logo K inicial é 0. Vou cortar aqui, tá certo? E a gente fica com essa equaçãozinha, beleza? Então, mas olha só, a gente não sabe quem é esse D, que é o deslocamento aqui, né? Na direção do plano, mas nada de pânico. A gente vai resolver isso rapidinho com a ajuda de um triângulo retângulo aqui, tá certo? Então, se a altura aqui é h e o deslocamento é d, vamos calcular o seno de 30 graus. A gente relaciona essas duas medidas aqui. E aí, calculando o seno de 30, a gente vai ter que o d vale h sobre seno de 30. Então, vamos substituir isso aqui na nossa conta, tá? E a gente vai ficar com mgh é igual a mais um fh sobre seno de 30 graus, que é igual a um mv² sobre 2, tá certo? Então, agora a gente tem tudo isso aqui que a gente já conhece. Então, isolando a velocidade e substituindo os valores, eu vou resolver direto para a gente não perder muito tempo, tá? A gente tem que a nossa velocidade é 23,7 metros por segundo, beleza? Então, vamos ver outro exemplo. Então, agora a gente tem aqui um bloquinho com uma mola e o atrito existe um atrito, né, entre o bloco e a superfície que tem um μ cinético de 0,1 e após comprimir a mola em 10 centímetros a partir da posição relaxada, o bloco vai sair do repouso, né, ele vai andar para cá e ele quer saber com que velocidade que o bloco vai chegar no chão. Então, a gente vai comprimir a mola e ele vai cair. Então, o que está acontecendo aqui, né? A gente vai comprimir de 10 centímetros, ele fala isso, e vai soltar. Aí o bloquinho vai começar a andar esse pedacinho aqui e vai cair. E aí eu te pergunto, né? A gente pode resolver esse exercício usando conservação da energia mecânica? Não, né? Porque aqui nessa superfície a gente vai ter um atrito, que é uma daquelas nossas forças dissipativas, né? Que rouba a energia do sistema. E aí a energia não vai se conservar. Então, a gente vai usar o nosso teorema trabalho-energia cinética. Trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Beleza. Então, primeiro de tudo é fazer um diagrama de forças com calma para fazer certinho, tá? Então, a gente tem um peso para baixo, uma normal para cima. Quando a gente comprimir a mola está fazendo uma força no bloco para lá, né? Está empurrando o bloquinho para lá. E a gente vai ter também, o bloco vai andar para lá, então a gente vai ter uma fate para a esquerda. E aí vai ficar uma coisinha assim. Show? Então, aí o trabalho resultante, né, vai ser o trabalho de todas essas forças aqui, que é o trabalho da força elástica, mais o trabalho da fate, mais o trabalho do peso,
mais o trabalho da normal, que é igual a um KF menos um KI. Então, enquanto o bloquinho aqui estiver andando, né, ele vai estar andando para a direita, e aí a nossa normal está sempre perpendicular ao nosso deslocamento, a essa superfície. Então, a gente já sabe que o trabalho da normal é zero. Tá? Geralmente, o trabalho da normal é zero. Ela só não vai ser zero quando a gente tiver um deslocamento na vertical, tipo um elevador, tá? Então, agora vamos analisar as outras forças. Por exemplo, o trabalho da força elástica. Vamos ver ele separado, porque ele é bem importante, tá? Então, vamos lá. Se a gente tiver um bloquinho, e esse bloquinho ele está com um deslocamento comprimindo a mola, tá? E a mola vai exercer uma força no bloco para a direita, ou seja, ela vai empurrar ele para lá. Então, esse zero aqui é a posição relaxada. Então, como a força elástica está contrária ao deslocamento, vai ser menos, tá? E aqui vai ser sempre um kx ao quadrado sobre 2, onde o k é a constante elástica da mola e x é a deformação. Agora, no caso contrário, se a mola está comprimida e ela está empurrando o bloquinho para a direita, e o deslocamento do bloquinho também está para a direita, a gente vai ter que, eles estão, né, na mesma direção e sentido, então o trabalho é positivo. E o módulo kx ao quadrado é igual, tranquilo? Então, beleza, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Deixa eu botar aqui. Então, aí o trabalho da força elástica vai ser mais kx ao quadrado, aqui no nosso caso, né? Mais kx ao quadrado sobre 2. Porque a nossa força está na mesma direção do deslocamento, aqui para a direita. Então, vamos escrever aqui, vai ficar kx ao quadrado sobre 2. Agora o trabalho da força de atrito. Bom, a FAT está contra o sentido está contra o deslocamento, né? Então, o ângulo entre a FAT e o deslocamento é 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho da FAT é o quê? É menos a FAT vezes o deslocamento, certo? E o trabalho do peso, que é como ele está caindo, né? Está na mesma direção e sentido da força-peso, é mgh. Ah, só lembrando, né? Que aqui, enquanto o bloquinho está aqui em cima, o peso é perpendicular ao deslocamento, então é zero. Aí o trabalho do peso só vai acontecer quando o bloquinho já estiver caindo aqui na vertical. Então, beleza. E isso aqui tudo é igual a mv ao quadrado sobre 2. O k inicial é zero, porque ele sai do repouso, ele fala isso pra gente. Então, a velocidade inicial é zero. Até aí tudo bem, né? Então, vamos resolver essa continha aqui separada. Vou tirar isso e essa aqui que foi como a gente calculou o trabalho. Então, vamos lá. Para a gente resolver aquela continha, olha só, eu botei aqui a nossa expressão e os nossos dados do enunciado, tá? A gente já sabe isso tudo aqui, menos a FAT e a velocidade, que é o que a gente quer descobrir. Então, vamos fazer aqui um diagrama de forças rapidinho, quando o bloquinho está caindo, né? A gente tem que o módulo, quando o bloquinho está em cima lá da superfície. A gente tem que o módulo da normal é igual ao módulo do peso, né? Porque enquanto ele está lá na superfície, não tem movimento na vertical. Então, essas forças aqui são iguais em módulo. E a gente sabe que a FAT é micinética vezes a normal. Se a normal é igual ao peso, então a FAT é micinética vezes mg. Então, substituindo isso aqui nessa equação, a gente vai ter, ó, só substituir esse valor aqui na FAT e repetir o resto. Agora, eu vou substituir os valores aqui. E a gente vai ter que isso aqui vai dar tudo substituído, menos a velocidade, que é o que a gente quer saber. Resolvendo essa continha. E uma coisa pra gente lembrar. O que tá aqui em centímetro, ó, eu passei para metro, tá? Para ficar tudo no SI, ficar tudo bonitinho, tá bom? Então, lembra, se tiver em centímetro, passa para metro. Aí, resolvendo isso, a gente vai ter que a velocidade é 6,4 metros por segundo. Show? Então, show. Então, agora, antes da gente terminar o módulo, vamos falar da potência, tá? Se a gente tiver um exemplo assim, ó, qual é a potência instantânea realizada pelo motor de um carro, sabendo que a velocidade é constante de 20 metros por segundo e que a força resistiva, que é o atrito e o arraste, é de 50 newtons.
Então, beleza. Essa força resistiva, né, é porque a gente tem tanto o atrito quanto um arraste com o ar. Mas essas forças são resistivas, então estão contra o movimento. E se ele está andando para a direita, quer dizer que a nossa força resistiva de 50 newtons está para a esquerda, né? Então, beleza. Outra coisa importante é que ele fala que o carro possui velocidade constante. E aí, se a velocidade é constante, né, a nossa aceleração é zero, então a nossa força resultante é zero. Então, se tem 50 newtons para lá, a gente tem que ter 50 newtons para cá, para a força resultante ser, de fato, zero. E aí, essa força aqui de 50 newtons para a direita é a força que o motor do carro está fazendo, ok? Então, mas como que a gente vai calcular a potência do motor, né? Então, a potência nada mais é do que o quão rápido a gente está realizando o trabalho. Então, se a gente quer a potência do motor, olha só, vamos olhar aqui para essa parte da igualdade, tá? De trabalho sobre ΔT. O trabalho é o quê, né? A gente tinha visto que era FD e está na mesma direção e sentido do deslocamento. Então, o ângulo é 0, cosseno vai dar 1. Em relação ao trabalho da força do motor. Isso aqui dividido por um ΔT. E aí, olha só que bonito. A gente fez aparecer aqui um deslocamento sobre intervalo de tempo. E aí, você lembra o que é isso? Lembra lá do nosso ΔS sobre ΔT? Então, isso aqui é uma velocidade. Certo? Então, isso aqui, né, é a nossa potência. Então, a nossa potência nada mais é do que uma força vezes uma velocidade. Agora, então, vamos calcular a potência do motor do carro, né? Ele fala que a força é 50 newtons e a velocidade é a constante de 20. Então, isso daqui vai dar 1000 joules. Qual que é a unidade? Joule por segundo, ó. É energia por tempo. Isso aqui, joule por segundo, também é conhecido como 1000 watts, que é unidade de potência. Show? Então é isso, encerramos o nosso módulo.